Fake news, algoritmos, informação instantânea, jornalismo independente. Os desafios do jornalismo na era da ultraconectividade discutidos aqui, na Sala de Imprensa. Em junho de 2009, o Supremo Tribunal Federal extinguiu a exigência do diploma para o exercício da profissão de jornalista. De lá para cá, já são 15 anos de não obrigatoriedade, mas esse ano a discussão voltou à tona por conta da proposta de emenda à Constituição número 206/2012, também conhecida como a PEC do diploma, que está prestes a ser votada na Câmara dos Deputados, pronta para ser votada, e pretende estabelecer de vez a exigência do diploma para o exercício da profissão. Para entender um pouco mais sobre essa PEC e sobre as consequências da não exigência de formação profissional no mercado de jornalismo, eu convidei para bater um papo com a gente o presidente do Sindicato dos Jornalistas da Bahia, Moacir Neves. Moacir é jornalista formado pela Universidade Federal da Bahia e tem 30 anos de atuação, com experiência em redações de jornais e rádios e em assessorias. Ele é fundador da empresa M2 Mídia, Comunicação e Propaganda Limitada e do site Bahia Todo Dia. E é também o primeiro secretário da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, e membro do Conselho Estadual de Comunicação da Bahia. Seja bem-vindo, Moacir. É um prazer conversar com você aqui hoje sobre esse tema que é tão caro para a nossa sociedade. É um prazer meu estar aqui conversando com você e conversar sobre um tema tão importante para o Brasil e para a sociedade brasileira. Sim, com certeza. Moacir, eu queria fazer com você um pouquinho uma retomada desse histórico, né, dessa questão da não obrigatoriedade do diploma. Como eu já falei aqui na abertura, ele foi extinguido em 2009 pelo STF. E um dos argumentos, né, dos ministros do STF é que a exigência do diploma viola o princípio da liberdade de expressão, quando ele restringe o acesso de profissionais de outras áreas à imprensa. E aí eu queria que você explicasse um pouco para quem está nos assistindo por que essa premissa é uma premissa equivocada. Ela é equivocada porque ela se baseou na consolidação da Conferência Americana dos Direitos Humanos, que estabelece a liberdade de expressão como um princípio universal. Só que para você se expressar num veículo de comunicação, não obrigatoriamente você precisa ser jornalista. Então, você que está aqui entrevistando diversas pessoas várias vezes, né, no seu programa, você já deve ter tido a oportunidade de ter aqui um economista, um professor, um religioso, uma pessoa comum, uma liderança comunitária. Nenhuma delas é jornalista, mas ela se expressa através dos veículos de comunicação de maneira livre. Então a exigência de diploma para o exercício profissional cotidiano de jornalismo, ela nunca impediu que outras pessoas se expressassem através dos veículos de comunicação. Aliás, a liberdade de expressão ela não se dá somente através da comunicação social. Sim. A comunicação ela pode se expressar de diversas maneiras. Por exemplo, se alguém pega um megafone, vai na Praça da Piedade, sobe num banco daquele ali e começa a fazer um discurso, ele está se expressando. Sim. E ele não precisa de diploma para isso. Na verdade, o que o Supremo fez foi cometer um erro de avaliação histórica que causou enormes consequências para a sociedade brasileira. A gente vai poder falar sobre esse assunto mais à frente. E essa questão da liberdade de expressão, ela é muito mal utilizada de uma forma intencional, né, por algumas pessoas, justamente para defender, né, o seu direito de falar qualquer coisa, de qualquer lugar, de qualquer forma, enfim, né, desconsiderando aí toda uma técnica, né, que a gente tem de jornalismo. Agora, tem uma coisa que me chamou a atenção aqui. Teve um ministro na época, né, César Peluso, ele, na sua argumentação, ele alegou que não é o diploma jornalístico que vai proteger o profissional de errar. E aí eu vou reproduzir aqui as palavras dele. Ele disse o seguinte: os riscos de cometer injustiças e prejudicar pessoas com falsas declarações não desaparecerão com o diploma. O jornalismo não depende de verdades científicas ensinadas nas universidades. Ou seja, né, ele quis dizer com isso que a defesa do diploma não vai impedir o jornalista de errar ou não. Como se a gente estivesse pregando, os jornalistas estivessem pregando, que o jornalista diplomado ele não erra e ele não prejudica ninguém nunca. E ele também desprezou, né, essa questão da universidade, das verdades científicas da universidade que não valem para o jornalismo, enfim. E eu queria que você explicasse, né? Eu acho que é preciso a gente colocar os pingos nos is, assim. Qual é a diferença que a faculdade faz na formação de um profissional? A gente fica ali apenas aprendendo verdades científicas. O que a faculdade traz assim, de diferente para a gente? Eu vou responder sobre isso, mas queria me deter um pouco sobre essa colocação do ex-ministro César Peluso.
Na verdade, a busca de legitimação da decisão do Supremo foi tão grande que os ministros usaram e abusaram de falar bobagens. Observe que um médico, ele passa pelo banco da universidade, mas ele não está livre de cometer um erro médico. E nem por isso o Supremo derrubou a exigência de diploma de medicina para o exercício da medicina, assim como também para o direito. Para você ser um ministro do Supremo Tribunal Federal, você tem que ter formação jurídica, né? O ministro não defendeu, em paralelo à queda do diploma, que também deixasse de se exigir diploma para o exercício da profissão de advogado, para se tornar, dar condições para que ele, inclusive, chegue um dia à Corte Máxima da Justiça Brasileira. Lamentavelmente, vários argumentos foram usados. Teve um ministro, o ministro Gilmar Mendes, que disse que jornalismo podia ser mais ou menos como designers de moda e chefes de cozinha, que apesar das pessoas saberem costurar e saberem cozinhar na prática cotidiana, elas vão à universidade em busca de aperfeiçoamento. Na verdade, isso não tem nada a ver com o que a gente defende, que é o exercício cotidiano. E por que a universidade é importante, Isabela? Porque a universidade ela tem 90 anos acumulando expertise e formação para que aqueles que passam pelo banco da universidade exerçam essa profissão específica de jornalismo com as técnicas necessárias para tornar a informação palatável, simples, direta, clara para a sociedade. Nem sempre as pessoas compreendem o que é uma universidade. A universidade é um conjunto de conhecimentos. Quando eu passo pelo banco da universidade, e passo lá 4, 5 anos na universidade, eu deixo ali toda a experiência de minha vida para que outros estudantes que vêm depois de mim possam utilizá-la. Um mestre que se capacitou, fez sua graduação, seu mestrado, seu doutorado, seu pós-doutorado, ele deixa na universidade um conjunto de informações e de experiências que torna aquele ambiente um ambiente melhor para a formação de cidadãos. Uma pessoa que não passa pelo banco da universidade, ele não detém esses conhecimentos organizados. 90 anos de uma universidade permitiu que ela construísse um currículo capaz de formar o jornalista e dar condições para que ele exerça suas máximas capacidades. Agora, nós vamos ter jornalistas que não vão aproveitar isso? Sim. Vamos ter, como em qualquer profissão. Agora, nós vamos ter um jornalista que ele é capaz de fazer o seu trabalho melhor do que aquele que não passou pela universidade. Além do mais, a decisão do Supremo, ela abriu uma brecha, uma oportunidade para que qualquer pessoa se apresente como jornalista, inclusive pessoas que não têm o ensino médio. Nós temos um caso exemplar no Tocantins. Tem um rapaz lá, um senhor, que ele tirou o registro de jornalista. E ele se apresenta como jornalista, fez um crachá, pendurou no pescoço, vai às repartições públicas, às empresas privadas se apresentando como jornalista. Mas tem um detalhe, ele não domina os códigos da leitura e da escrita. Ele não sabe ler e escrever, mas ele conseguiu tirar o registro de jornalista. Sem desrespeitar aquelas pessoas comuns que não conseguiram a formação cultural necessária para exercer uma profissão. Essa pessoa está mais preparada ou menos preparada para exercer a profissão de jornalismo do que aquele que passou pela universidade? Outro dia, no sindicato, um jovem de 18 anos do interior da Bahia procurou a gente querendo saber como ele fazia para tirar o registro. E nós conversamos com ele, explicamos que era necessário que ele procurasse a capacitação. Ele era muito jovem, apenas 18 anos, tinha acabado o ensino médio, tinha tempo suficiente para buscar a capacitação. 2 meses depois, ele voltou no sindicato para pedir à entidade que fizesse a carteira de jornalista. Ele já tinha conseguido o registro profissional. Ele já tinha conseguido, através do Ministério do Trabalho, o registro profissional. Qual é a condição que um garoto de 18 anos tem de experiência acumulada para dizer que ele tem condição de ser jornalista? Uma profissão para a qual a sociedade deu a prerrogativa de ser a sua consciência crítica, né, de ser os olhos da sociedade frente às instituições públicas e às empresas privadas. Então, um jovem que acabou de sair do ensino médio ainda não conseguiu acumular a experiência necessária para ser um jornalista. Evidentemente que quando um estudante de jornalismo se forma, ele sai da faculdade, ele também não acumulou
passou toda a experiência para isso. 4 anos de universidade não lhe dá experiência de um profissional de 55 anos como eu. Estou prestes a completar 55 anos e 31 anos de profissão. Mas a universidade lhe dá os conhecimentos, lhe dá as ferramentas, lhe dá um caminho a ser seguido, que você não tem autodidaticamente. É isso. E assim, eu fico me perguntando, né? É muito sintomático que a profissão escolhida para que o diploma não seja obrigatório seja justamente a profissão de jornalista, porque você citou aí médico, você arriscaria ser atendido no consultório como médico sem diploma, né? Direito, né? Você falou da medicina, tem um direito também, você arriscaria colocar a sua causa na justiça na mão de um advogado sem diploma? Na maioria das profissões, né? Ninguém arrisca. Você arriscaria colocar a construção da sua casa nas mãos de um engenheiro sem diploma? Então, por que a informação, que é um produto tão caro para a nossa sociedade, ela pode estar nas mãos de quem não tem diploma? A quem interessa isso, né? Quando o Supremo avaliou essa questão em 2009, ele revisava uma decisão da Justiça Federal que não tinha acatado um pedido do Sindicato das Empresas de Rádio e TV de São Paulo neste sentido. De lá para cá, desde a decisão do Supremo, o que nós assistimos no setor de comunicação foi um processo acelerado de precarização da relação de trabalho. Observe, os veículos de comunicação privados, eles têm a prerrogativa de escolher o jornalista que ele vai contratar. Mas os donos das empresas, eles não queriam mais escolher qual jornalista ele queria colocar na sua empresa. Ele quer também decidir qual profissional ele quer colocar ali na empresa. O problema é que nós não estamos tratando de um mercado onde você vai e compra o produto da marca que você escolher. Nós estamos tratando de informação, que muitas vezes entra na vida das pessoas sem que elas escolham. Muitas vezes em forma de monopólio, como é no Brasil, onde a comunicação ela é, no geral, dominada por 7 grupos de comunicação, diferente de outros países que têm legislações que impedem monopólios. No Brasil, nós temos uma comunicação monopolizada. Então, você leva ao cidadão a informação que é produzida por um grupo pequeno, diferente do cidadão que entra no mercado e compra o produto que ele quiser, ou entra no mercado e sai sem comprar nada. Então, nós precisamos diferenciar o que é a liberdade de expressão como direito universal do cidadão do que é a prática cotidiana de jornalismo profissional. Assim como um médico charlatão pode ser danoso para alguém, um mau jornalista pode também causar um dano igual. A gente tem vários exemplos. Agora, na pandemia de Covid-19, nós assistimos como a informação de qualidade foi fundamental para estabelecer a ciência como critério básico ao enfrentamento à Covid, né? E como informações falsas circularam na internet, principalmente, com falsos remédios, com falsas terapias curadoras, ou até mesmo desmentindo a realidade que era premente na nossa frente, com colegas adoecendo e falecendo, como nós tivemos, inclusive, no jornalismo. Matou pessoas, né? A falsa informação matou pessoas, literalmente, na pandemia. Você citou aí o Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo, que foi uma das instituições que requereu, né, essa derrubada do diploma. E também o Ministério Público Federal também fez uma exigência junto ao STF, né, para que esse diploma ele fosse opcional. E aí, assim, o fim dessa exigência, ela foi comemorada também pela Associação Nacional dos Jornais. E aí, assim, você tem algumas instituições grandes, de peso, 2 delas ligadas à comunicação, e certamente tiveram outras também, que brigaram por isso, para que não houvesse diploma, para que não houvesse a formação profissional. Qual a vantagem essas instituições tiraram disso, assim? Desse pedido, né? Que tipo de vantagem você acha que elas estavam querendo e quem mais lucrou com essa queda do diploma? A menos nobre de todas as vantagens, que é a vantagem econômica. As empresas, Isabela, hoje não contratam pessoas não diplomadas. 98% dos profissionais que trabalham diretamente com jornalismo nas redações das grandes empresas de comunicação são formados por uma universidade. Mas as empresas queriam ter um instrumento através do qual elas pudessem pressionar essa categoria,
que já vinha num processo radical de precarização de relações de trabalho, na medida em que a crise do setor de comunicação, em especial nos jornais impressos, ela ceifou vários empregos e colocava aquele profissional que ficou no veículo trabalhando como o próximo alvo da demissão, mas as empresas queriam pressionar, em especial as entidades de trabalhadores, a não exigir melhores condições de trabalho, e elas conseguiram. Porque hoje um jornalista, ele, mesmo com nível superior, com formação, falando às vezes 2, 3 línguas, ele ganha pior do que profissionais para a profissão não se exige nível superior, né? Então, as empresas, elas agiram de maneira bastante danosa para o seu próprio negócio. E agora, inclusive, elas estão sofrendo as consequências de sua política temerária, de sua postura temerária, na medida em que elas estão enfrentando a existência e a criação de instrumentos de comunicação que se utilizam da internet para, inclusive, questionar o papel da imprensa, como aconteceu na pandemia que eu citei e como acontece hoje, né? É muito comum a gente ver pela internet circularem posts questionando a principal emissora de televisão do Brasil, né? Adjetivando-a de lixo. E isso também é consequência dessa postura temerária de se combater a necessidade da formação para o exercício do jornalismo. Quando todo mundo é jornalista, quem sai perdendo é a sociedade. Sim. Você falou dessa precarização, eu queria que... Vamos destrinchar um pouco mais como é essa precarização, não é só em termos de salário, né? O que foi que aconteceu nas redações de 2009 para cá, nas redações e nas assessorias, enfim, nos locais onde os jornalistas trabalham, que veio contribuindo mesmo para esse cenário altamente precário que a gente tem hoje, além da redução drástica de salários, que isso já é muita coisa, né? Os veículos de comunicação tradicionais, eles sofreram um baque muito grande com a internet. A internet trouxe um universo de possibilidades novas, de negócios novos, que atingiu em cheio o modelo de negócio dos grandes veículos de comunicação. Vamos pegar, por exemplo, jornais. Nós tínhamos aqui na Bahia, no final do século passado, há 25 anos atrás, nós tínhamos 6 jornais de grande e médio porte. Eram 5 aqui na capital e 1 em Feira de Santana, que era um jornal de médio porte, o jornal Feira Hoje. Esses jornais empregavam 1.250 jornalistas lá no final do século passado, há 25 anos atrás. Hoje, os jornais que conseguiram sobreviver e ainda estão aí tentando a duras penas sobreviver, eles não empregam mais do que 200 jornalistas. O que é que isso trouxe como consequência para nós profissionais? Na medida em que o emprego ficou mais difícil, você passa a ser pressionado a aceitar condições, né, de trabalho e salariais cada vez mais adversas, porque o emprego se tornou algo mais complicado de se conseguir. Então é muito comum que nas negociações salariais a gente tenha dificuldade de melhorar a situação da categoria porque a categoria está espremida com a ameaça de demissão. E isso é recorrente. Então eu sento nas mesas de negociação com os veículos e ouço dos prepostos das empresas o seguinte: olha, a nossa preocupação é manter o emprego. É a primeira frase que os veículos nos colocam nas negociações. Isso é uma chantagem. Isso é uma frase para nos chantagear, para dizer o seguinte: ó, se você brigar demais por alguma coisa melhor para a categoria, eu vou demitir. Acho que as empresas de comunicação tradicionais, elas não se prepararam para a transformação rápida, acelerada que a internet trouxe. Diferente de outras revoluções da comunicação que ocorreram no passado, a internet ela provocou uma revolução muito grande. Fala-se que nos últimos 10 anos nós acumulamos mais informação do que em toda a história da humanidade. Isso é consequência da possibilidade de você acessar a informação de maneira globalizada. E os veículos, eles não estavam preparados para enfrentar esse momento, para transformar seu modelo de negócio, unificar negócios que pudesse trabalhar de maneira híbrida a internet e o negócio tradicional e poder sobreviver numa seara de recursos cada vez menores para a publicidade. A publicidade migrou em torno de 35% a 40% da publicidade do que é real, do que está aqui na vida real, TV, rádio, jornal impresso, outdoor, mídia externa, para a internet. E isso causa um problema muito grande de recursos. E vale aí a lei do mais forte. O que aconteceu em paralelo à queda do diploma foi mudanças
regressivas na legislação trabalhista brasileira, com a reforma trabalhista de 2017, posteriormente com a lei da terceirização irrestrita e outras medidas que derrubaram prerrogativas históricas inscritas na CLT e nas normas de regulamentação do trabalho, e nós estávamos fragilizados. Nós tínhamos perdido o diploma, estávamos pressionados por um mercado inchado de pessoas muitas vezes sem formação, dispostas a aceitar qualquer coisa para trabalhar, e, pelo outro lado, pressionados por uma legislação que não mais nos protege, porque o que aconteceu no Brasil de 2017 até 2020 foi a desconstrução da legislação de proteção do trabalhador. Sim, e quando a gente fala de um mercado inchado, né, uma alta concorrência nem sempre qualificada, na disputa ali pelas vagas, você tem, como você acabou de falar, uma redução drástica dos salários, né, e isso obriga o trabalhador, o jornalista no caso, a manter 2, 3 vínculos empregatícios para que ele consiga sobreviver. Né? E isso transforma ele num profissional altamente sobrecarregado e cansado, porque para quem não sabe, a carga horária de jornalista é de 6 horas, não é isso? 5 horas diárias com limite de 30 semanais. Sim, 5 horas diárias e tem uma de descanso, né? No meio, porque é uma jornada extremamente exaustiva, estressante, inclusive é altíssimo o número de adoecimentos psíquicos entre jornalistas. E aí, quando você tem esse trabalhador que deveria trabalhar 5 horas por dia, acumulando 3 empregos, ele está trabalhando quantas horas por dia? 15 horas por dia. A remuneração baixa nos levou a uma exigência de ter mais de um emprego. E isso depõe grandemente contra a qualidade do trabalho que você executa. Se você não está descansado, evidentemente, o que você tem a oferecer em termos de conhecimento fica prejudicado. A nossa jornada especial de trabalho, ela não existe do nada. Não é um benefício por causa dos lindos olhos dos jornalistas. Não é uma vantagem, como muita gente diz, né? Ela veio porque os estudos de saúde do trabalho mostraram que o jornalismo está entre as profissões onde você tem um grande número de pessoas que morrem cedo, que morrem por causa de doenças relacionadas ao estresse. A gente morre de ataques cardíacos, de problemas circulatórios, de diabetes, de doenças que estão diretamente relacionadas à pressão, a pressão que a gente vive no cotidiano. E antigamente, a gente trabalhava para oferecer a notícia do dia seguinte. Hoje, a gente trabalha para oferecer a notícia do segundo seguinte. Do segundo seguinte, muitas vezes ao vivo, instantaneamente. Então, essa pressão aumentou. E as tecnologias, na medida em que elas permitiram amplas possibilidades, elas também concentraram no único profissional tarefas que eram executadas por 3 ou 4 profissionais. Então, num jornal, antigamente, a gente tinha o repórter, o copydesk, o revisor, o editor, o subeditor. Hoje, em muitas redações, o próprio jornalista é o seu próprio editor. Essas outras profissões que tinham aí entre uma e outra, elas deixaram de existir. E ele acumula as duas funções. O jornalista muitas vezes vai para a rua com aquilo que é chamado comumente de pau de selfie, ou com um tripézinho portátil que ele carrega junto com a câmera ou o celular, que hoje já se pode usar o celular para substituir a câmera, e ele faz o serviço que era feito por 2 ou 3 profissionais. Então ele está mais sobrecarregado, ele adoece mais, muitas vezes ele tem problemas relacionados a problemas psíquicos que dificultam inclusive o seu exercício profissional, porque limita a sua capacidade de trabalhar. E nós, inclusive, preocupados com isso, nós conseguimos agora convencer a Fundacentro, que é um órgão ligado ao Ministério do Trabalho, que trabalha com saúde do trabalhador, a realizar uma pesquisa que vai começar agora em agosto. Vai ser assim, durante 10 meses, a Fundacentro vai pesquisar junto aos jornalistas os seus problemas psíquicos, para que a gente crie um perfil do adoecimento psíquico do jornalista brasileiro, que hoje é um problema grave, principalmente pós-pandemia. A gente tem visto vários colegas apresentando quadros ligados a essa questão. Sim. É um cenário que não é nada glamuroso, né? Ao contrário do que as pessoas pensam sobre a nossa profissão. Moacir, eu queria que você desse uma situada assim na gente, né? Em que pé está essa PEC? Ela já está na pauta, na Câmara dos Vereadores? Como é que está isso? Vamos falar do histórico. Quando o diploma caiu em 2009,
a gente avaliou que a única possibilidade da gente rever a decisão, uma decisão quase unânime, né, foi 8 votos a 1 na época, a gente avaliou que a única possibilidade seria a gente colocar na Constituição e acabar com o argumento que o Supremo usou para derrubar o diploma. Porque o que é que o Supremo fez? O diploma ele passou a ser uma exigência através do Decreto-Lei 972 de 1969. O Supremo considerou, após argumentos dos sindicatos das empresas de televisão e rádio de São Paulo e do Ministério Público Federal, que a Constituição de 88 não acolheu os decretos presidenciais da época da ditadura militar. Então, o que é que nós fizemos? Então, vamos colocar na Constituição que para o exercício profissional de jornalismo é necessária a formação de nível superior. Fomos procurar alguns parlamentares que comungavam dessa mesma opinião conosco. Então foi apresentada uma PEC no Senado, com o senador Antônio Carlos Valadares de Sergipe, que hoje não é mais senador, e na Câmara foram apresentadas 3 PECs. A PEC que vingou, porque foi a primeira a ser apresentada, foi a PEC apresentada pelo deputado Paulo Pimenta, que hoje é ministro do governo. A PEC no Senado andou rápido. Em 3 anos ela foi aprovada, a PEC da Câmara teve mais dificuldade, não andou. Em 2012 foi aprovada no Senado, desceu para a Câmara. Nós temos um sistema bicameral, né? Precisa ser aprovado nas 2 casas qualquer matéria. Desceu do Senado para a Câmara apreciar. Então a Câmara acatou a PEC que veio do Senado, ela tramitou nas comissões necessárias, apensou a PEC que estava na casa, a PEC da Câmara, tramitou na Comissão de Constituição e Justiça, né? O relator foi até um deputado aqui da Bahia, o deputado Daniel Almeida, e posteriormente ela foi para uma comissão especial. Toda a PEC, ela além de tramitar pela Comissão de Constituição e Justiça e pelas comissões temáticas, ela tramita também por uma comissão especial para verificar o mérito, né? E essa comissão especial, ela acatou o relatório do deputado Hugo Mota, da Paraíba, e essa PEC foi aprovada na comissão especial e enviada para a mesa. Então está lá na mesa desde 2015. Nós tínhamos uma articulação para votar a PEC em 2016, mas infelizmente os acontecimentos políticos daquele ano impediram a votação, né? Teve o impeachment da presidente da República, teve a cassação do presidente da Câmara, que isso tudo conturbou um pouco o ambiente político e nós perdemos aquele timing. Posteriormente, nós chegamos até a ter umas conversas com o deputado Rodrigo Maia, que era o presidente da casa, mas a gente não percebeu que tinha ali um acolhimento da pauta. Preferimos deixar a pauta um pouco ali hibernando na casa, para que não correr o risco da PEC não ser aprovada. E agora nós percebemos em 2023 que existia uma janela de possibilidades. Fomos conversar com as lideranças partidárias, tanto do governo como da oposição, e estamos há 1 ano e 2 meses aí fazendo esse trabalho de convencimento dos parlamentares. Temos conseguido muitos apoios, apoios ideologicamente, inclusive, díspares, né? Bancadas de qualquer região do país que apoia a PEC. Então nós temos apoio de partidos de extrema-direita a partidos de esquerda. Nós temos apoio de deputados da Bahia e de deputados do Rio Grande do Sul. Então é uma PEC que ela não é uma PEC ideológica, não é uma PEC de um segmento de trabalhador específico, é uma PEC da sociedade brasileira para melhorar a qualidade do jornalismo, que foi bastante afetada nesses últimos anos, em especial com a proliferação pelas redes de fake news. E temos conversado com os parlamentares no sentido de que eles criem um consenso necessário para levar a PEC à votação. Buscamos, através de interlocutores, um contato com o presidente da Câmara, com o deputado Arthur Lira, e ele retornou, através dessa interlocução, que era necessário que a gente criasse o consenso no Colégio de Líderes para depois a PEC ser pautada para ser votada. Só falta isso. Se a Câmara aprova a PEC vai à sanção presidencial. Nós estamos nesse momento fazendo isso. Na semana passada, inclusive, eu estava em Brasília fazendo esse convencimento com os parlamentares. Temos também conversado nos estados com os parlamentares. Aqui na Bahia eu já conversei com 30 deputados, 25 já se posicionaram favoravelmente à PEC. Nós ainda vamos procurar os outros 9 e vamos procurar esses outros 5 que não se posicionaram para verificar se eles já se convenceram da pauta, porque a gente quer criar um consenso em torno dessa questão. Isso não é uma pauta trabalhista.
é uma pauta de interesse da sociedade. Interesse público. Se a sociedade democrática conferiu à imprensa e ao jornalismo o papel de ser a sua consciência crítica, ela deve exigir que os profissionais que vão cumprir essa missão tão importante tenham formação, tenham capacidade técnica para exercer essa profissão e cumprir essa função. E é um trabalho de formiguinha que vocês têm feito ali, né? Indo para Brasília semanalmente, conversando, fazendo um corpo a corpo, né? Com cada deputado, com cada político, enfim. É digamos assim, um esforço muito grande para provar o nosso valor, né? Para provar que a imprensa séria, a imprensa profissional comprometida, ela tem o seu lugar, sim, dentro da sociedade, que não é um lugar qualquer, né? A gente está ali mediando todas as relações do nosso país. Eu queria trazer aqui um dado, Moacir, a gente tem visto um crescente desgaste da imagem da imprensa, principalmente nos últimos anos, né, no governo Bolsonaro. Ele deixou esse legado, né, da descredibilização da imprensa, não que ele começou com isso já existia, mas ele enfatizou, né, a questão de que a imprensa não é confiável, a imprensa vendida, enfim, o ódio à imprensa, a violência contra a imprensa cresceu muito nos últimos anos, e a gente teve aqui uma pesquisa realizada pela Reuters Institute em 2023, que apontou que 48% dos brasileiros não confiam nas notícias divulgadas pela imprensa. Em 2022, esse percentual era 43%, ou seja, de 2022 para 2023 subiu. Né? Quase metade dos brasileiros não confia. A mesma pesquisa apontou ainda que 41% dos brasileiros evitam o consumo de notícias e de conteúdo jornalístico. E esse índice de 41% é maior do que o índice mundial, que é de 36%. Então você tem muita gente, quase metade da população brasileira, evita consumir notícias. E as redes sociais são o principal canal de informação para 51% das pessoas no Brasil. Ou seja, é um cenário extremamente grave, né, muito fértil para a desinformação, porque a pessoa deixa de consumir conteúdo profissional, jornalístico, para consumir informação sem nenhum respaldo das redes sociais. Metade da população brasileira, a gente está falando praticamente, né? E aí, assim, nesse cenário altamente desfavorável para nós, jornalistas, né? Como obter o apoio da população, da sociedade, para a aprovação dessa PEC? Como vocês tem estratégias para mobilizar a sociedade, porque claro que a pressão popular também ajuda, né, a pressionar os políticos, né? Observe, Isabela, mesmo sem a exigência de diploma para o exercício profissional de jornalismo, nós temos na Bahia hoje quase 2.000 estudantes matriculados em cursos de jornalismo. Nos últimos anos foram abertos mais 2 cursos de jornalismo no estado. A Universidade Católica de Salvador colocou o seu curso em 2019 e a Universidade Federal do Sul da Bahia, que fica lá em Porto Seguro, também implantou o curso de jornalismo em 2018. Então observe, na contramão da pregação de que o jornalismo não presta, de que notícia não presta, de que os veículos produzem notícias ruins ou nocivas, a sociedade continua enviando, as famílias continuam enviando seus filhos para se formarem em jornalismo. E novas faculdades são abertas quando deveria ser o contrário. Sim. Já que não se exige diploma, não precisa de faculdade. Então, o jornalismo ele vai na contramão da maré. Ele se oferece como uma alternativa para que a sociedade confie na informação. O Brasil passou por um momento muito difícil. Em governos não democráticos, a primeira vítima é a informação. E a segunda vítima é a sociedade, que depende de informação verdadeira, de informação confiável. A descredibilização da imprensa e do jornalismo, ela foi proposital. Ela tinha um objetivo, que era tirar da sociedade um instrumento de sua defesa, enfraquecer aquele que poderia lhe defender. Quando o ministro da Saúde, o general Pazuello, ele decidiu que não ia mais ser divulgado os números de adoecimentos e de mortes da Covid, quando ele assumiu o Ministério da Saúde no lugar de um médico, né, a primeira coisa que ele fez foi tentar manipular esses dados. E o que a imprensa fez? A imprensa passou a ser o porta-voz dessa informação para a sociedade. Os veículos se juntaram nacionalmente e eles iam às secretarias estaduais de saúde diretamente buscar os números para, no final do dia, às 18 horas, compilar esses números e distribuir
na rede de veículos de comunicação associados para que eles pudessem noticiar a sociedade. Então, observe, tenta-se se descredibilizar exatamente aquele que pode ser o seu instrumento de defesa, o seu instrumento de boa informação. Agora, nós resistimos, nós estamos resistindo. Resistimos quando estávamos literalmente apanhando nas coberturas. Então, entre 2019 e 2022, nós tivemos o maior crescimento dos casos de violência contra a imprensa na história dos levantamentos que nós fazemos. A FENAGE todo ano produz o relatório da violência contra a imprensa. E nesses 4 anos, os 5 anos entre 2018 e 2022 foram os piores anos. Mas nós conseguimos passar por esse momento, né? Conseguimos vencer essa etapa, estamos continuando resistindo, a imprensa continua firme desenvolvendo o seu trabalho e defendendo a sociedade. Normalmente, quando a imprensa faz o seu trabalho bem feito, os governos não gostam. Porque a gente não produz somente a notícia que o governo quer que divulgue. A gente muitas vezes divulga aquilo que os governantes não querem, que são as suas mazelas, que são suas coisas ruins. Então, se estamos sendo atacados, é porque estamos cumprindo a nossa função. E isso, para mim, é fundamental. Esse é o nível de confiança melhor. Evidentemente que num grau de formação cultural baixíssima que nós temos no Brasil, com um grande número ainda de pessoas que não conseguiram galgar uma formação melhor, nós temos ainda um alto índice de pessoas que não sabem ler e escrever, né? Pessoas que recebem informação através de outros aparelhos ideológicos do Estado, sejam redes sociais, igrejas. O grupo da família, muitas vezes, passa a ser o grupo da melhor informação. É difícil a gente andar aí por esse cenário, mas a gente resiste e continua fazendo jornalismo. Criamos as agências para checar as notícias falsas, né? Hoje nós temos instrumentos que checam in loco, a notícia apareceu ali, as agências vão lá verificar se aquilo é verdadeiro ou não e oferecemos essa possibilidade para a sociedade. E, inclusive, aproveito aqui o espaço para dizer, quando você receber uma informação muito bombástica através da rede social, procure em outros locais para verificar se essa notícia é verdadeira ou falsa, antes, inclusive, de você compartilhar essa notícia. Porque muitas vezes você pode ser causador de um dano com uma notícia falsa ou uma mentira. Semana passada estava circulando, inclusive de maneira monetizada nas redes sociais, nas plataformas digitais, uma propaganda de vendas de malas esquecidas em aeroportos. Então, aquilo era uma notícia falsa, monetizada. Os golpistas colocaram dinheiro para distribuir aquela notícia falsa. E eu estava assistindo um programa da Nova Brasil FM com um jornalista experimentadíssimo que é Heródoto Barbeiro, e ele pediu desculpa aos ouvintes porque ele tinha lido essa notícia falsa sem checar. Então observe o dano que nós estamos passando. Mas aí, como se tratava de um jornalista sério, né, consciente do seu papel social, ele disse, não, eu li aqui que estava tendo aí uma venda de malas esquecidas, mas depois eu fui checar a informação, verifiquei que não é uma informação verdadeira e estou trazendo aqui as minhas desculpas aos meus ouvintes e dizer que isso é falso. Então, se nós que trabalhamos com a informação podemos cometer erro, imagine o cidadão comum. Então a gente pede sempre isso, que as pessoas, antes de compartilhar notícias bombásticas que recebem normalmente a notícia falsa, ela chega assim, bomba! Atenção, urgente! Então, quando você verificar isso, desconfie, vá checar se é verdadeiro ou falso antes de você compartilhar, que você está fazendo um bem a você mesmo e a sua própria família, seus próprios amigos, né? O meio ambiente que você está convivendo ali, você está fazendo bem a essas pessoas que estão ali com você. E só uma observação, Moacir, Heródoto Barbeiro, ele é um jornalista sério, e aí, mais uma vez entra aí a diferença que o diploma faz, né? E a precarização, que é uma coisa que a gente estava falando. Provavelmente ele não checou antes de ler a notícia no ar, porque ele não teve tempo. Porque a gente está assim, a gente vive pressionado para dar notícia de última hora. Mas, como ele é um jornalista sério, ele foi checar depois, né? E aí ele voltou para se retratar. Certamente um jornalista sem diploma não faria isso, não checaria. Leu a notícia e acabou, não checaria e muito menos voltaria para se retratar. O jornalismo, ele é parte da comunicação social, que por sua vez é parte da comunicação de uma maneira geral. Sim. Nós aprendemos na faculdade, a gente passa um semestre inteiro estudando ética. É isso.
ética profissional. Nós passamos vários semestres estudando as teorias da comunicação. E para que a gente faz isso na faculdade? Para a gente compreender o que é aquele trabalho que nós estamos fazendo no dia a dia. Muitas vezes a gente não consegue se antenar direito quando a gente está lá, jovem de 18, 19 anos, entrando no banco da faculdade, por que logo no primeiro semestre você pega uma matéria de teoria da comunicação. Mas depois, com o exercício profissional cotidiano, você passa a entender a importância de compreender o papel social da comunicação, como isso é um instrumento de defesa da sociedade, das pessoas, das populações, e dar informação de qualidade passa a ser uma coisa que você faz de maneira natural. Então, se você, como um profissional de comunicação que se compreende como um profissional sério, responsável, você percebeu ali que você ofereceu aos seus ouvintes, aos seus leitores, uma notícia que não é verdadeira, imediatamente você se retrata. Opa, gente, eu cometi aqui um ato falho, noticiei algo que não é verdadeiro, aquilo que eu falei antes não é verdadeiro, fui checar aqui, fui verificar que o Heródoto fez ao vivo. Eu estava ouvindo lá em Brasília, semana passada, na Nova Brasil, de Brasília, o programa dele, e verifiquei quando ele fez isso. Então, esse é o jornalismo sério, responsável, ético, que respeita a sociedade e o seu direito a uma informação de qualidade verdadeira. Sim, é isso que a gente precisa valorizar, né, e priorizar. Agora, só uma coisa que eu queria comentar aqui com você, esclarecer, né, na verdade, muito se fala que a derrubada do STF do diploma de jornalismo veio também para proteger aqueles jornalistas por vocação, né, e aí se exaltou muito, eu lembro que na época se exaltou muito os jornalistas da época da ditadura militar, que muitos não tinham diploma, mas que fizeram um trabalho também brilhante de enfrentamento, de noticiar, né, as pessoas sobre as mazelas do regime militar, as torturas, enfim. E isso foi muito utilizado como argumento, né? Tipo, você não pode podar, né, esses talentos natos, enfim. Mas a nossa realidade hoje, né? Cabe isso ainda? A PEC do diploma, ela vai podar esses talentos natos? Como é que a gente pode trazer isso para a população hoje? Nunca podou. Isso era um fake news. Isso foi um fake news criado para justificar a posição de derrubar a exigência do diploma. Era uma mentira, porque esses profissionais sempre estiveram nos veículos trabalhando. Observe, nós só tínhamos na Bahia uma faculdade de jornalismo no início do século. Era só a UFBA, você só fazia jornalismo na UFBA. Aí você estava morando lá em Teixeira de Freitas, 800 quilômetros de Salvador. Barreiras, quase 1.000 quilômetros de Salvador. Você tem dificuldade de vir para Salvador estudar jornalismo, né? Porque não é todas as famílias que podiam mandar os seus filhos para vir morar em Salvador, estabelecer uma casa, né, uma nova estrutura que implica em gastos maiores para ele se formar. Então, a legislação, ela acolhia aqueles profissionais que trabalhavam nas cidades com distância de mais de 100 quilômetros da faculdade de jornalismo mais próxima. Porque ela dava a essa pessoa a possibilidade de trabalhar no local, ali naquele lugar, um registro provisionado que tinha validade de 3 anos e que era renovado a cada 3 anos, caso aquela pessoa comprovasse que estava realmente trabalhando como jornalista lá naquele local. Aquele registro valia para ele trabalhar naquela cidade de origem dele, que estava distante de uma faculdade de jornalismo. Posteriormente, as faculdades proliferaram. Nós chegamos a ter 24 faculdades de jornalismo na Bahia. Toda a região da Bahia tinha uma faculdade de jornalismo. Não mais se justificava o argumento da distância para a sua capacitação. E isso ofereceu a muitos profissionais a possibilidade de estudar. Eu conheço vários jornalistas do interior que eram provisionados e que, depois que as faculdades chegaram mais próximo das suas cidades, eles foram buscar capacitação para melhorar o seu trabalho. Sim, tá. E nós nunca impedimos que aquelas pessoas que vieram, que tinham a experiência da redação, mas não eram formados em jornalismo, continuassem nas redações, exercendo a profissão. Vou dar um exemplo. Jânio de Freitas, jornalista que até recentemente foi da Folha de São Paulo. Jânio não tinha diploma de jornalista, né? Mas Jânio, ele trabalhou até quase 90 anos de idade na Folha. Ele era articulista da Folha. Toda semana tinha um artigo dele ali publicado na Folha de São Paulo. Ele foi impedido porque ele não tinha diploma? Nunca foi impedido. Nunca foi impedido. Então, nós nunca tratamos a questão do diploma como reserva de mercado. Quem faz isso são outras profissões. Se você se apresentar como falso engenheiro, você recebe um processo. Se você se apresentar como falso médico, você é preso.
né? Nós nunca fizemos reserva de mercado. O que nós defendemos na formação é a possibilidade do produto final ser um produto de melhor qualidade. Para nós, dos sindicatos, inclusive, as pessoas podiam dizer assim, então, quanto mais jornalista tiver no mercado, melhor para o sindicato, filia mais gente, cria uma estrutura maior. Não, nós queremos exatamente o contrário. Nós queremos que essas pessoas podem ser até integradas aos sindicatos, mas nós queremos que, para que ele chegue à profissão, ele se capacite primeiro, ele se forme primeiro, porque nós não estamos trabalhando com um produto de mercado, de prateleira de mercado. Nós estamos trabalhando com informação, e isso está na base da sociedade democrática. Sim, com certeza. Agora, para a gente finalizar aqui, Moisés, infelizmente nossa conversa está acabando, a gente vai ter que encerrar, mas eu queria que você falasse um pouco sobre como é que a volta do diploma, né, pode ajudar a nossa sociedade nesse momento assim, de proliferação de fake news, com deepfakes, enfim, como é que os diplomas de jornalismo podem contribuir para fazer uma sociedade melhor, com uma informação de mais qualidade? Como eu te falei aqui já anteriormente, as faculdades de jornalismo, elas têm 90 anos de experiência, desde que a primeira faculdade de jornalismo foi aberta lá em São Paulo em 1935. Nesses 89 anos, quase 90 anos, a universidade produziu conhecimento e um currículo organizado que ofereça a melhor formação ao profissional, desde a formação teórica dos conhecimentos de comunicação até a formação técnica, das técnicas de fazer o jornalismo melhor para que ele informe com mais clareza, simplicidade, informação direta para a sociedade. Quando você pega esse conjunto de conhecimentos e oferece ao estudante, e eu posso dizer, eu estudei numa faculdade com mestres fantásticos, me lembro até hoje das aulas dos grandes mestres que eu tive na faculdade de jornalismo, lá no início dos anos, no final dos anos 80, início dos anos 90 do século passado, você leva isso para a sua experiência profissional. E tenha isso no dia a dia da profissão, é importante para que você produza um melhor trabalho, faça um trabalho melhor, né? O conhecimento do que é importante, por que é importante o jornalismo, né? Por que é importante uma notícia que respeite o contraditório, que ouça diferentes fontes, que cheque a informação antes de divulgá-la. Tudo isso a gente carrega na vida profissional nossa. Na medida em que a gente vai levar ao público uma informação feita respeitando isso que nós acumulamos na universidade e praticamos no nosso exercício profissional, nós estamos dando uma informação melhor. E com a informação melhor, as sociedades elas podem, elas têm mais condições de definir o que é melhor para ela. Né? Na medida que você leva uma boa informação, diferente, por exemplo, se você leva uma informação falsa para uma pessoa e ela só tem acesso àquela informação falsa, ela pode jogar por terra até mesmo o seu futuro, a sua saúde. Quantas pessoas tomaram ivermectina durante a pandemia de Covid-19 porque a ivermectina curava a Covid? Um remédio que é para você tomar uma vez a cada 6 meses. Né? Pessoas que têm animais em casa, pets em casa, toma uma vez a cada 6 meses. Pessoas que não têm pets em casa só precisa tomar uma vez por ano. Tinha gente que estava tomando toda semana. E hoje nós tivemos, qual a consequência disso? Várias pessoas acometidas de crises renais. Os hospitais ficaram cheios de pessoas que hoje estão com crises renais, consequência do uso inadequado de uma medicação que foi apresentada falsamente como uma solução para a Covid-19. Então, a pessoa que teve informação, apenas essa informação falsa, ela causou um dano à sua própria saúde, a si mesmo. Então, o jornalismo bem feito, ele permite que o cidadão ele tenha a possibilidade de escolher, né? Tem a possibilidade de verificar o que é melhor para ele e para o seu entorno, para aquelas pessoas que estão próximas de você, para aqueles que estão com você na escola, no trabalho, na família, na igreja, enfim. Fora o trabalho que a gente tem feito, importantíssimo, de checagem, né? O jornalismo tem feito muito isso, várias agências de checagem trabalhando para desmentir notícias falsas. E tem uma coisa, Isabela, que eu sempre falo de maneira muito grosseira, mas que é uma coisa que eu sempre digo assim para algumas pessoas. O profissional que passou 4 anos no banco da universidade, ele pode até cometer erros, ele pode até ser antiético, mas a maioria dos que passaram por lá, eles respeitam aquilo que ele fez, o esforço que a sua família fez
para lhe colocar numa universidade. Muitas vezes não é uma universidade pública, você tem que pagar uma mensalidade. O esforço que foi feito, você que saiu do interior e veio para a capital, ou saiu de uma cidade menor e foi para uma cidade maior fazer o curso, o investimento que sua família fez em você, você leva para a sua vida esse esforço do seu entorno, da sua família, para a sua formação. Você respeita a sua formação. Aqueles que não têm formação, ele não respeita nem a ele próprio, porque a partir do momento que ele se arvora, uma pessoa que não domina os códigos da leitura e da escrita, como eu citei o exemplo aqui, ou um jovem recém-saído do ensino médio, a partir do momento que ele arvora o direito de se apresentar à sociedade como jornalista, ele não respeita nem a si próprio, porque ele não está capacitado para exercer aquilo e ele está mentindo para ele mesmo e mentindo para os outros. Então, evidentemente, há uma enorme diferença entre os dois profissionais. São dois tipos de profissionais. Não que nós não respeitemos aqueles que não têm formação, nós respeitamos. Agora, exigimos, inclusive, que ele cumpra o papel social do jornalismo, porque muitas vezes a gente não pode nem atuar, porque, primeiro, nós não temos controle sobre os registros profissionais que são concedidos e não temos poder de conselho. Não temos poder de advertir ou de punir algum profissional que esteja fazendo o exercício ilegal ou o exercício ruim da profissão. Sim, sim. Agora para finalizar mesmo, o que os jornalistas podem fazer para aderir a essa campanha e contribuir com essa aprovação? Tem alguma coisa que a categoria possa fazer para ajudar? Eu costumo repetir sempre que o dia que o jornalista compreendeu sua capacidade de organizados, mudar e transformar a sua realidade, a gente vai fazer uma confusão. Nós não nos organizamos, lamentavelmente, e precisamos mudar essa realidade. Né? Participar das campanhas que as entidades sindicais têm desenvolvido em prol do diploma, o Sinjorba, aqui na Bahia, os demais sindicatos nos outros estados, a FENAGEM, né, em nível nacional, e participar, contactar os parlamentares baianos, né, enviar mensagens, entrar nas redes sociais dos parlamentares, pedir que os parlamentares apoiem a PEC do diploma, pressionar a presidência da casa para que ela possa também pautar essa matéria nas futuras votações, pedir aos seus amigos que também usem as suas redes sociais, que hoje é um instrumento de pressão muito forte, para que eles também façam postagens nesse sentido, para que a gente crie um clima de defesa da formação para o exercício da profissão. Cada um pode cumprir um papel. Né? Eu posso, na presidência do sindicato, cumprir um papel um pouco maior, porque estou imbuído dessa tarefa, dessa missão que foi conferida pela categoria, mas cada jornalista individualmente ele pode fazer o seu papel. Se você envia uma mensagem toda semana, cria ali um mail com os e-mails dos deputados, na página do sindicato a gente tem lá todos os e-mails dos 39 deputados federais da Bahia nas matérias sobre a PEC do diploma. Crie um mailzinho e toda semana mande uma mensagem para o parlamentar, deputado, e aí como é que está a pauta da PEC do diploma? Entre na rede social desse parlamentar, deputado, qual é a sua posição sobre a PEC do diploma? O senhor vai nos apoiar? Isso vai nos ajudar sobremaneira a aprovar essa matéria. E não é uma matéria apenas para os jornalistas, eu insisto com isso. É uma matéria de interesse da sociedade. Com certeza. O jornalismo é serviço para a sociedade, não é isso? Moacir, muito obrigada por esse bate-papo. Adorei, né? Espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar um pouco mais sobre assuntos mais leves, né? Assuntos mais tranquilos. Até para o nosso telespectador também ter um pouco de, né, entretenimento, não ficar só nessa coisa pesada, porque infelizmente a gente vive esse momento, né, de desvalorização e a gente precisa também mobilizar, né, a população, a sociedade brasileira, para que ela possa entender a importância de ter um jornalismo sério acontecendo no nosso país. Muito obrigada por estar aí fazendo esse trabalho de acompanhamento, né, dessa PEC aí, de cobrança ali, esse trabalho de formiguinha mesmo, como a gente já conversou, ali abordando cada deputado, para que possa obter esse bem, a gente possa obter esse bem assim para a nação, né? Eu é que agradeço, Isabela, a oportunidade de conversar sobre esse assunto. É sempre bom a gente conversar sobre esse tema, responder as dúvidas, os questionamentos das pessoas, porque muitas vezes as pessoas pensam que a gente está lutando pela PEC como para criar uma reserva de mercado. Não é esse o objetivo. A gente já tem essa reserva no mercado a partir do momento que nós temos uma melhor condição de fazer um trabalho, de oferecer um trabalho melhor. Observe aquele dado que eu dei antes.
98% dos profissionais que são contratados pelos veículos são profissionais formados. Mas a gente quer poder exercer o nosso trabalho e oferecer à sociedade o resultado desse trabalho, porque essa foi a missão histórica da imprensa e do jornalista. Eu agradeço a oportunidade de conversar com você, com Sala de Imprensa, aqui na TV Câmara, e estou à disposição para falarmos sobre esses temas mais amenos. Espero que venham, né, esses temas mais amenos. E é isso, gente, hoje a gente fica por aqui, mas você pode rever esse Sala de Imprensa no YouTube, é o @TV e Rádio Câmara Salvador. E não se esqueça, toda quinta-feira às 13 horas tem Sala de Imprensa aqui na TV Câmara, canal 12.3 da sua TV aberta, e toda sexta-feira, também às 13 horas, você pode ouvir nossos programas na Rádio Câmara 105,3 FM. Um abraço e até o próximo Sala de Imprensa.